Fala galerinha, tudo bem? Vamos trabalhar agora algumas questõezinhas sobre basicidade dentro das aminas, não é? Para que a gente possa fechar tudo isso com chave de ouro e ver também, né, como os exercícios vão exigir que a gente aplique esses conhecimentos, tá bom? Então eu fiz uma seleção bacana de exercícios aqui para que a gente possa varrer, né, a essas características nesse momento, tá bom? Quando nós trabalhamos com acidez, basicidade dentro da química orgânica, a gente tem que compreender que isso vai se estender para, né, infinitos outros capítulos, não é? Por exemplo, eu posso trabalhar com acidez e basicidade ao trabalharmos com isomeria, não é? Por exemplo, ao trabalharmos com biomoléculas, não é? Quando vocês, por exemplo, não é, falam muito sobre aminoácidos dentro da síntese proteica, não é? Por exemplo, o que seria um aminoácido? Seriam ali estruturas nas quais eu tenho um grupo carboxila, característico de um ácido, então eu vou ser um doador de prótons em relação àquele grupinho, mas eu também tenho um grupo amino ali, característico de uma amina. E, portanto, naquele nitrogênio eu posso ser protonado, né? Então, um aminoácido, por exemplo, ele é uma espécie anfótera, não é? Ele pode se comportar como ácido ou base, dependendo do meio e do pH do meio no qual ele está. Então, a gente pode aplicar isso em infinitos outros estudos, tá? Então é importante que a gente compreenda a acidez e basicidade aqui, para que a gente possa caminhar e, inclusive, mais tarde, né, aplicar tudo isso dentro de reações orgânicas quando se encaixar, tá bom? Então, vamos lá, ok? Aqui, uma seleçãozinha legal de exercícios para que a gente, né, feche tudo com chave de ouro. Algumas questões são mais rápidas, mais objetivas, claro, e algumas vão demandar uma análise um pouquinho mais criteriosa, mas nada que fuja ao que nós trabalhamos, tá? Então vamos lá. Aqui, não é, a questão de número 1 da Unicamp, tá? Com a crescente crise mundial de dengue, as pesquisas pela busca tanto de vacinas quanto de repelentes de insetos têm se intensificado. Nesse contexto, os compostos 1 e 2 abaixo representados têm propriedades muito distintas. Enquanto um deles tem caráter ácido e atrai os insetos, o outro tem caráter básico e não os atrai. Ok, se eu analisar essas estruturas, qual dessas espécies tem caráter ácido? Não é? Aqui, o composto 1, não é? Que apresenta aqui a função ácido carboxílico, ok? Apresenta uma hidroxila alcoólica aqui, mas ela não interfere em nada nesse comportamento, tá? E a basicidade aqui, ó, ela é característica, né, dos nitrogênios referentes ali à função amina, não é? Então, já definimos. Baseado nas informações, pode-se afirmar corretamente que o composto 1 não atrai os insetos e tem caráter básico. Não, 1 não é básico, 1 é ácido, ok? 2 atrai os insetos e tem caráter ácido. 2 é básico, gente. 2 não atrai os insetos e tem caráter básico. Ele está falando que o básico não os atrai. Então, a resposta é letra C. Uai, Cris, eu entendi. Uai, que bom. Fico muito feliz. Fique também, dê um sorriso, né? Questãozinha da Unicamp, não é? E uma questão que eu preciso ter os conhecimentos que foram trabalhados, não é? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês acham fácil, né? Às vezes, uma questão ela é fácil mesmo, né? Ela não exige muito conhecimento técnico, né? Às vezes, o próprio texto ali já me dá as informações que eu preciso. Mas, às vezes, gente, uma questão ela é fácil porque a gente está sabendo. Não é porque ela é fácil por natureza, não é? Porque se eu não tiver os conhecimentos do que é uma base orgânica, do que é um ácido orgânico, essa questão se torna muito difícil, não é? Então, fiquem atentos, tá? Valorizem o esforço e o trabalho de vocês nesse ponto. Questão 2, ciências médicas, tá? Nesse caso aqui da Paraíba. Qualquer substância que atue no organismo vivo pode ser absorvida por este e distribuída pelos diferentes órgãos, né, sistemas ou espaços corporais. A fluoxetina, né, que é um fármaco muito usado no tratamento de pacientes depressivos, é administrado por via oral, podendo entrar em equilíbrio com ácido clorídrico
estomacal, né? A fluoxetina, ela tem uma venda muito controlada, né? De forma muito indiscriminada. Há alguns anos atrás, ela estava sendo, né, ministrada e ela estava sendo consumida em grande quantidade, né? A gente sabe que a depressão é infelizmente uma doença muito comum, né, e muito moderna. Então, tá aí, fluoxetina, né, uma estrutura grande, e ela reage com ácido clorídrico. Opa, para. Se a fluoxetina vai reagir com ácido clorídrico, você aqui de cara já está esperando uma reação entre um ácido e uma base. Não é? E quando eu analiso esse equilíbrio estabelecido entre a fluoxetina e o ácido clorídrico, né, no meio estomacal, igual ele disse aqui, vocês estão percebendo que aqui existe um grupo, né, característico de uma amina. E aqui você tem o cátion, né, produzido quando essa amina é protonada. Então, daqui para cá, não é? Essa amina, a gente percebe que ela recebe H+. Gente, quem recebe H+ é base, né? Então, a gente tem essa noção. De acordo com o equilíbrio, vamos julgar. A molécula da fluoxetina está se comportando como uma base de Bronsted. Certo. Aminas são bases de Bronsted, são espécies que recebem H+. Então, item 1, verdadeiro. No estômago, devido ao pH ácido, a forma não ionizada é predominante. Ó, gente, no estômago você tem HCl. Se você colocar a base na presença do HCl, ela vai reagir? Vai. Então, vai predominar a espécie de baixo, que está ionizada, né? Está positivo, porque o H+ vai entrar na estrutura, né? Ali pelo grupo básico. Então, vai predominar a forma ionizada e não a forma não ionizada. A forma não ionizada é a fluoxetina, que não tem carga, né? Se está na presença do ácido, a base reage. Então, essa espécie positiva que vai existir. Então, item 2 está errado. Um dos produtos da reação apresenta um grupo amino secundário. Então, o produto é esse aqui, não é verdade? Gente, isso aqui, ó, é o cátion, né? É o cátion da amina secundária de cima, não é? A amina secundária está aqui, ó, ok? Então, isso aqui já é um sal de amônio, isso aqui é um composto iônico, aqui, ó, cátion e ânion, tá bom? Então, essa definição de amino secundário aqui, ela já não seria, né, interessante para a gente. Então, a resposta aqui, letra B de fezes, ok? Então, fiquem espertos aí, uma questãozinha que envolve exatamente os conhecimentos técnicos que você já tem. Questão 3. A decomposição de algumas proteínas do peixe pode gerar a metilamina, por isso que a gente sente aquele cheiro característico de peixe nas peixarias, né, ou nos supermercados grandes onde o peixe é vendido. Por isso que ele é imerso no gelo, tá bom? Para diminuir a volatilidade daquela substância, né, e diminuir, portanto, o odor naquela região, tá bom? Substância química responsável pelo odor desagradável. Experimentalmente, o odor desagradável pode ser eliminado quando uma solução aquosa de metilamina é tratada com algumas gotas de ácido clorídrico, como ilustrado abaixo. Em casa, né, ou nas peixarias, né, você não vai jogar ácido clorídrico no peixe, né? Não faz muito sentido. Mas a gente utiliza muito vinagre, que é uma solução de ácido acético, né, para que esse cheiro diminua consideravelmente, tá? Então, isso pode ser feito. Vai ser uma reação de neutralização ácido-base, né? A metilamina é uma base, né, gente? Metilamina, aqui, ó, CH3NH2, é uma base orgânica, né? Ela vai reagir com ácido clorídrico. Ok. A metilamina é uma amina alifática terciária. Ô, gente, ela não é terciária, não, ela é primária, né? Só tem um grupinho CH3 aqui ligado no N. Então, tá errado. A metilamina, em meio aquoso, atua como ácido. Gente, ela é uma amina, ela é básica.
O aparecimento do odor desagradável se deve à formação de um sal inodoro. Você não sente cheiro, o cheiro vai sumir, né? É porque ele é inodoro e não volátil. Ou seja, ele não, né, passa para a fase gasosa. Né? Ele é um sal orgânico, gente. Sal, cátion e ânion, né, interação eletrostática forte. Denominado cloreto de metil amônio. Né? Tá certo, se eu vou reagir com ácido clorídrico, eu vou gerar um sal que é o cloreto de metil amônio. Verdade? Né? Então, a letra C é a resposta. O ácido clorídrico é um diácido para tudo. Diácido quer dizer que ele tem 2 H+, o HCl só tem 1. E o pH de uma solução aquosa de metilamina é menor que 7. Não, gente, ela é uma base, então o pH tem que ser maior que 7, tá bom? Então, o item C é o verdadeiro. Ok. Até mesmo se você não soubesse o nome do sal aqui, por eliminação, daria para a gente resolver, tá bom? Beleza. Então, gente, uma coisa que eu chamo muita atenção quando eu faço exercício com vocês, e eu gostaria que vocês também fizessem isso quando fizerem exercícios por si só, leiam os textos. Vocês acabaram de ter aqui, provavelmente, aqui, cadê a questão? Aqui, ó, uma informação que vocês não tinham, né? Que foi dado no corpinho aí do texto, que é metilamina, dá o cheirinho do peixe e tudo mais. Se você não tinha essa informação, a partir de agora você tem, tá? E você está levando em consideração, a questão leva em consideração que você já tinha esse conhecimento, não é? São conhecimentos que a gente aprende lendo mesmo, fazendo exercício, e você acabou de aprender algo que talvez não sabia, tá? Então, muita maldade nesse ponto. Leu, não sabia, agora você sabe, aprendeu e vai embora e carrega aqui, tá bom? Então, A4, do Enem. Ah, trem, cai no Enem, claro, né? Sais de amônio são sólidos iônicos com altos pontos de fusão. São sais, gente, né? Muito mais solúveis em água que as aminas originais. E ligeiramente solúveis em solventes apolares, né? Sendo compostos convenientes para serem usados em xaropes e medicamentos injetáveis. Um exemplo é a efedrina, que funde a 79, tem um odor desagradável e oxida na presença do ar atmosférico, que é a amina. O cloridrato de efedrina, que é o sal, ele se funde a 217, não se oxida e é inodoro, sendo ideal para compor os medicamentos. Claro, né? Isso vai fazer com que a sua forma ativa ela possa predominar. E aqui a gente tem a efedrina, aqui ó, que é uma amina, né? E na presença do ácido clorídrico, quando ela está na presença suco gástrico, ela gera esse sal. Vocês estão vendo aqui carga positiva e carga negativa, né? Então isso aí é um sal, que é o cloridrato de efedrina que ele disse no texto. Ô, gente, você tem um ácido, uma base, uma reação de neutralização produzindo o quê? Um sal. De acordo com o texto, que propriedade das aminas possibilita a formação dos sais, facilitando a manipulação dos princípios ativos. Ô, gente, que propriedade da amina faz com que ela reaja com o ácido? A pergunta é essa. Ah, você tá zoando? Não, tô não. A basicidade, ela é uma base. Ela é uma base. Ok? E aí, claro, o que vocês acham que muita gente aí marcou? A solubilidade, né? Então, fiquem espertos, tá? Aminas são bases orgânicas, ok? Questãozinha do Enem. E questão recente, tá? As últimas provinhas. Questão 5. Das substâncias orgânicas abaixo, assinale a alternativa que representa uma molécula de caráter anfótero. Guarda esse nome. Anfótero ou anfiprótico. É uma espécie que pode apresentar comportamento ácido ou básico, dependendo do meio no qual ela está, tá bom? E, peraí, para eu apresentar comportamento ácido, ou eu tenho a função ácido carboxílico, ou tenho a função fenol. E para eu apresentar o caráter básico, eu tenho que ser amina. Acabou. Então ele está te perguntando onde você vai achar as duas coisas, né? A letra A não tem nem nitrogênio, corta. Letra B não tem nem nitrogênio, corta. A letra C não tem nem oxigênio de ácido. A letra E não tem nem o nitrogênio de base. Ai, acabou. Amina básica, grupo carboxila de ácido. Acabou. Tranquila? Questão 6.
Na indústria, as aminas são muito usadas como corantes, sendo o principal delas a anilina, que é uma amina primária, que é um óleo incolor com odor aromático. Algumas aminas também são usadas na fabricação de protetor solar, já que as amidas são usadas na preparação de medicamentos sedativos, auxiliam na fabricação de plásticos, são úteis na preparação de adubos nitrogenados e podem ainda ser utilizadas como estabilizadores de explosivos. Tanto as aminas quanto as amidas são consideradas substâncias de caráter básico. Mas a basicidade das amidas não nos interessa, tá bom? Elas, em meio aquoso, não vão apresentar basicidade, tá? As amidas podem ser básicas, por exemplo, se eu colocá-las na presença, por exemplo, de ácido sulfúrico, né? E aí eu não estou falando dela com água, estou falando dela com um ácido muito forte, tá? E aí, lá vamos nós. Por que as aminas são básicas? São capazes de ceder prótons. Ô, gente, quem cede próton é ácido. Possuem átomos aceptores de par de elétron. Né? Quem recebe par de elétron é positivo. Né? Aceptor recebe par de elétron. Para eu receber par de elétron, eu tenho que estar positivo. Não é o caso das aminas. Né? Em solução aquosa, ionizam, liberando OH-. Que é isso? A amina tem OH-? Não, a amina tem OH-, não. Né? Ela produz OH- no meio porque ela recebe OH+ da água. Né? Então, isso é outra história. Não é porque ela tem OH na estrutura. Não é como o NaOH é uma base, né, de arrenos. Os átomos de nitrogênio nelas presentes possuem um par de elétrons não ligantes que podem ser doados. O que caracteriza uma base de Lewis. Isso é verdade. Né? Elas têm um parzinho de elétrons que elas podem doar para quem? Para o H+, né? Para eu receber o H+, eu preciso emprestar um parzinho de elétron para ele, né, gente? Porque o H+ não tem elétron, não é? Então, é o que eu falei com vocês, uma ligação coordenada, né? O N entra com um parzinho de elétron para que a ligação venha a existir. Resposta, letra D de dado, ok? Questão 7. A 2-feniletilamina, representada pela estrutura, né, que está aí, é um neurotransmissor que provoca sensações de estar enamorado. Essa substância também é encontrada no chocolate, mas sua ingestão não produz esse tipo de sensação. Infelizmente. Então, letra A. A análise da fórmula dessa coisa horrorosa permite afirmar. Letra A. A reação entre o fluido gástrico, HCl, tá? Se você não sabe que você tem HCl no seu estômago, né? Você é de outro planeta. Então, a reação entre o fluido gástrico e a 2-feniletilamina, que é esse trem de cima, forma o ácido de Bronsted C6H5CH22NH3. Vamos ver aqui, ó. C6H5 é esse trem aqui, ó. CH2, aqui, ó. NH3. Uai, verdade. Não tem aqui uma amina? Quando ela receber um H+, esse NH2 vai virar o quê? NH3+. Ela vai estar protonada. E a base tem como par conjugado um ácido. Uau! Letra A, a resposta. Ah, tá zoando. Então não. Pronto, acabou. É só isso. Tá? Questão 8. O necrochorume, líquido produzido pela decomposição de animais mortos, né? Isso nos inclui, porque nós somos animais, é composto predominantemente pela cadaverina, responsável pelo odor repulsivo, né? Odor de putrefação, né? Podre. Considere as seguintes afirmações. Fórmula mínima, C5H14N2, né? Eu não vou contar esse trem nem a pau. Caráter básico, claro, são aminas. Cadeia carbônica alifática. O que é alifático? É o que não é aromático. Ah, tá certo. Ela não é aromática. Muito bom. Cadeia carbônica heterogênea. Opa, peraí. O N é um heteroátomo. Mas esse N está entre carbonos. Entre carbonos só tem carbono. Então o item 4 está errado. Né? Então eu estou numa prova. O item 4 está errado. Ai, ai. A letra B está certa.
Aqui, você não vai julgar um, não? Nem a pau, né? Se você quiser contar aí, boa sorte na sua vida, tá? Então, vocês estão percebendo, gente? Tem prova que é maldade mesmo, né? 9 e 10 para a gente fechar. Considere as formas estruturais e suas respectivas constantes, que são os KBs. Aqui, gente, você tem um número, não olha nem para a estrutura. Esquece a estrutura. Olha o KB aqui, ó. Piridina, pirrolipidina, se eu falei errado aí, foda-se. Piperidina e o rosinha aqui que é o pirrol. Beleza, tá. Dentre elas aí, gente, quem que é a mais básica de todas? A que tiver o KB mais alto. Quem tem um KB mais alto é mais básica, né? E aí vamos lá. Considerando o caráter ácido-base das espécies, podem ser classificadas como bases. Gente, base é quem recebe H+, né? Ó, as quatro, né, tem um nitrogênio básico aqui, né? A piridina, que ó, KB10-9, é uma base, é uma basicidade baixa, mas é uma base. O pirrol 10-10 é uma base. O pirrolidina 10-3, ó, é uma base mais forte, inclusive a mais forte de todas aqui. E a piperidina também é uma base, 10-3, né? O laranja e o azul aí são as estruturas mais básicas de todas. Então, quem pode ser considerado básico? Ô, gente, as três. As três, as quatro são bases, né? Algumas são mais fortes, outras são mais fracas, tá? Mas as quatro poderiam ser consideradas bases nesse caso, tá? E por último, assinale a ordem que contém a ordem crescente de basicidade. Então, crescente. Quem é a menos básica de todas aqui? O pirrol, né? 10-10. Depois, piridina. Cadê aqui, ó? Pirrol é menor que a piridina. Depois vem a piperidina e a pirrolidina é a mais básica de todas. Resposta, letra D de dado. Combinado? Então, gente, ao trabalhar com bases, é isso que vocês vão encontrar, tá bom? Ou uma análise estrutural da própria função em si, aminas são bases, ou você vai ter, né, que comparar a basicidade de aminas primárias, secundárias e terciárias, ou você vai ter números que devem ser interpretados. Combinado? Boa aula, grande abraço, façam muitos exercícios.